Boa noite, pessoal. Aula de fitopatologia, etiologia e classificação dos patógenos, tá? Já vimos no início da aula da semana passada, tá? Falando sobre isso. Vimos também a questão de como que eu classifico, né? As formas que eu posso classificar as pragas e as doenças, né? E hoje nós vamos conversar mais especificamente sobre etiologia e classificação de patógenos, que é o capítulo 4 da apostila que vocês têm. Eu vou também colocar no... como o nosso sistema está sendo alterado, eu também vou disponibilizar depois, vou colocar um link, eu vou passar nos grupos e vou colocar um link também, tanto nesse aqui como no vídeo alternativo, para vocês terem acesso à apostila, fazerem o download e poderem estudar, né, em cima dessa apostila. Então, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 4, que é etiologia e classificação dos patógenos. Tá? O que quer dizer etiologia? Como toda boa palavra, né, na ciência, vem de origem grega, que a etia significa causa e logos estudo, ou seja, na fitopatologia é a área que estuda as causas das doenças de plantas e tem como objetivo o estabelecimento de medidas corretas de controle. Não sei se vocês notaram, hoje quando o secretário de saúde de São Paulo estava falando sobre a primeira morte causada pelo Covid-19, ele citou a questão de etiologia. Ou seja, eles descobriram do agente etiológico alguma coisa. O que é o agente etiológico? É normalmente o que pode causar uma doença ou o que causa uma doença, como nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, com isso, com a morte dessa pessoa, foi descoberto algumas coisas. Vou citar um exemplo. Eles descobriram que aqui na região tropical, em vez do ciclo do vírus ser de 10 dias, o ciclo é de 6. O cara teve no dia 10 de março, dia 14 de março foi internado na UTI, e dia 16 de março já estava morto. Mas isso daí é só para ajudar. Isso aí, como eu falei para vocês, está muito legal essa vinculação que a gente está tendo. Por quê? A epidemiologia, a etiologia, não importa se seja para nós humanos ou para vegetais, é o mesmo padrão. Então, quando a gente está falando de etiologia, na fitopatologia é a área que estuda as causas da doença de plantas e tem como objetivo o estabelecimento de medidas corretas de controle. Aí nós temos duas palavras principais muito utilizadas na fitopatologia. Tá? A primeira é o patógeno. O que é o patógeno? Qualquer organismo que seja capaz de causar doença infecciosa, no nosso caso em plantas. Então, patógeno, ele vai causar uma doença infecciosa em uma planta. Já a patogenicidade é o quê? É a capacidade desse patógeno possuir, se associando a um hospedeiro, causar a doença. Exemplo, vira-cabeça do tomateiro em um plantio de soja. Vira-cabeça do tomateiro é um patógeno, tá? Ele causa uma doença infecciosa em plantas, mas ele não é patogênico para a soja. Por quê? Ele não tem capacidade de, associado a esse hospedeiro soja, causar uma doença. Então, notem a diferença. Tá? Então, nós temos patógeno, qualquer organismo capaz de causar doença infecciosa em plantas. Patogenicidade, capacidade que o patógeno possui, associada a um hospedeiro, vai causar o quê? Doença. Mas como que é feito esse teste de patogenicidade? Tá? Então, a relação entre a doença e o micro-organismo só pode ser confirmado após o cumprimento de uma série de etapas que são quem? O postulado de Koch. Ou seja, primeiramente eu tenho que ter uma associação constante do patógeno com o hospedeiro. A presença do agente deve ser sempre comprovada
em todas as plantas que apresentam o mesmo sintoma em questão. Apresenta uma mancha, todas as plantas têm que ter uma mancha parecida com essa. Não importa se é na mesma folha, a folha 3, por exemplo. Pode ser que seja, pode, mas isso pode variar. Mas todos vão ter o quê? Aquele mesmo tipo padrão de mancha, que nós vamos começar a ver nas próximas aulas. Logo em seguida, que nós vimos que isso se repete em todos os hospedeiros, o que nós vamos fazer? O isolamento desse patógeno. Ou seja, o organismo associado aos sintomas deve ser isolado da planta doente. Cultura pura que nós vimos em microbiologia agrícola ano passado, pessoal. E isso nós conseguimos fazer o quê? A multiplicação artificial desse patógeno em uma placa de Petri. Fiz o crescimento desses patógenos, desses isolamentos, são vários patógenos que eu estou encontrando. Vou fazer o quê? Agora, a inoculação desses patógenos, notem, estou falando patógeno, não estou falando da patogenicidade dele. Pego esses patógenos que eu escolhi, vou em plantas suscetíveis como era anterior e vejo se esse agente reproduz a doença em questão após a sua inoculação em plantas sadias, mas da mesma espécie que apresentou a doença, e eu vejo esses sintomas iniciais. Vendo esses sintomas iniciais, próxima etapa, vou reisolar esse patógeno, que deve ser recuperado novamente dessas plantas e novamente o que? Isolado em cultura pura. Ou seja, eu vou fazer a comparação entre as plantas, se o sintoma que eu estou vendo nas plantas é igual, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se os sinais, ou seja, se o patógeno que eu fiz o isolamento de cultura pura é igual. Se os dois derem a mesma coisa, temos o quê? O patógeno que causa a patogenicidade naquela planta. Tá, pessoal? Parasitismo, pessoal, nós sabemos que é um fenômeno extremamente complexo. Existem várias classificações para patógeno de plantas. Nós podemos agrupar, por exemplo, em parasitas obrigatórios. Por quê? Eles vivem à custa de um tecido vivo do hospedeiro e não são cultivados em meio de cultura. Míldios, oídios, ferrugens, carvões, vírus, nematóides são exemplos desses parasitas obrigatórios. Eu não consigo pegar esse parasita e colocar no meio de cultura. Ele não consegue fazer esse trabalho. Eu preciso da planta para ter novamente. Nós temos um exemplo claro agora. Por que nós estamos fazendo essa aula aqui pela internet? Para que nós não ficássemos dentro de uma sala e lá dentro dessa sala a gente tivesse, por exemplo, alguém com Covid e esse vírus, que é um parasita obrigatório porque ele precisa do ser humano, espalhasse entre nós. Com essa retirada de nós de dentro da sala, o que acontece? Esse vírus não tem como se replicar. Notaram? Então, vírus, normalmente ele é um parasita obrigatório. Fala, Mateus, tudo tranquilo com o senhor? Lembra dessa aula? Depois dos parasitas obrigatórios, nós também temos quem? Os saprófitas facultativos, tá? Que eles vivem a maior parte do tempo ou maior parte do seu ciclo de vida como parasitas, mas em certas circunstâncias podem sobreviver saprofiticamente. Fala, Marcão, matéria de prova isso aqui, hein, pessoal? Podem estudar isso daqui, podem pegar depois o livro. Eu vou colocar e, como sempre, no final eu vou fazer uma revisão para a nossa prova. Espero que até lá a gente consiga fazer a prova daí, tá bom? Continuando, os saprófitas facultativos, como eu acabei de falar, vivem a maioria do tempo ou a maior parte do seu ciclo como parasitas. Ou seja, ele vive grudado a uma planta. Mas certas circunstâncias, eles podem sobreviver saprofiticamente e podem ser cultivados em meio de cultura. O que é esse saprofiticamente? Ele pode sobreviver em tecido morto. Então, ele consegue ter uma sobrevivência em um local que não é o hospedeiro principal dele. Qual que é a vantagem disso? Eu posso fazer cultivo dele em placas de Petri.
Exemplo desse daí são as manchas foliares. Outro que nós temos é o parasita facultativo. São aqueles que normalmente desenvolvem-se como saprófitas, ou seja, ele consome material orgânica, mas que são capazes de passar parte ou até o seu ciclo de desenvolvimento como parasita de uma planta hospedeira. São facilmente cultivados em meio de cultura. Por quê? Ele é saprófita. Ele sendo saprófita, eu consigo cultivar em meio de cultura. Normalmente, quem está dentro desse grupo? Fungos de solo. Exemplo, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsi, né? Vários outros que agora me sumiu da cabeça, tá bom? Parasitas acidentais são aqueles organismos saprófitas que, em determinadas condições, por exemplo, planta com estresse hídrico, nutricional, algum tipo de estresse, ele começa a exercer parasitismo nessa planta. Ou seja, com ele exercendo esse parasitismo nessa planta, a planta vai sofrer, o hospedeiro vai sofrer com esse ataque. Tá? Exemplo é o Pseudomonas florensis causando a podridão na alface. O que acontece? Você jogou água demais. Jogou água demais, essa água vai estar o quê? Estressando a planta. E esse fungo vai e consegue fazer a contaminação dele ali. Parasitas obrigatórios e facultativos, eles vão se diferenciar entre si pela forma como eles atacam a planta hospedeira e obtêm seus nutrientes a partir delas. Parasitas obrigatórios, pessoal, ele ataca a planta, debilita a planta, mas não mata. Por quê? Se ele matar a planta e como ele é um obrigatório, ele morre junto com a planta. Não é louco? Tá? Já o facultativo, ele é saprófita. Saprófita é aquele que vai consumir o organismo vivo e o organismo morto. Como eu sempre falo na sala, se tem tu, vai tu mesmo. Ele te consome 2 vezes se vacilar. Você vivo e você morto. Tá? Então, o parasita obrigatório, normalmente o tipo de colonização que ele usa para entrar dentro da célula é uma colonização intercelular. Por quê? Ele não pode destruir o local de sobrevivência dele. Ele vai dar uma baleada no hospedeiro, mas ele não vai matar o hospedeiro. Já o facultativo é uma colonização que intracelular, ou seja, ele entra dentro das células do hospedeiro, rasgando tudo que tiver. Por quê? Para ele tanto importa se vai morrer ou não vai, porque ele vai consumir do mesmo jeito e tudo se vacilar. Um grande problema no postulado de Koch é que os parasitas facultativos, o teste de patogenicidade funciona muito bem. Já os obrigatórios, eu não consigo. Por quê? Eu não consigo retirar do hospedeiro, fazer uma cultura pura. Como a gente falou, parasitas obrigatórios não é possível fazer isolamento de cultura pura. Não conseguindo fazer esse isolamento de cultura pura, lascou-se tudo. Então o que eu tenho que fazer para ter uma certificação no postulado de Koch que é esse patógeno está causando patogenicidade? O que eu vou fazer? Primeiro, continuo vendo a associação constante entre o patógeno e o hospedeiro. Logo em seguida, eu vou fazer o quê? A inoculação desse patógeno e vou reproduzir o sintoma num outro hospedeiro. Ou seja, não vou conseguir fazer a parte de isolamento de cultura. Eu só vou verificar o quê? Essa questão dos 2 pontos. Tá bom? Se ele está aparecendo aqui e se ele está aparecendo aqui. Então isso torna-se o quê? Muito complicado para a gente. Tá? É tranquilo para fazer isso? É tranquilo. Se nós tivéssemos uma estufa, a gente até poderia fazer isso. É muito legal de fazer, principalmente com a ferrugem asiática. Tá? Mas isso não dá para fazer. Como é que eu denomino os patógenos? Como que eu vou denominá-los? Tá? Então, primeiramente, o nome genérico ele é normalmente escrito com a letra inicial maiúscula, grifado ou itálico. Já o nome específico da espécie, ele é escrito com a inicial minúscula e grifado ou itálico. Os nomes que eu tenho subespecíficos, ou seja, depois do gênero e espécie, como
Patovar, subespécie, variedade, forma especialis também são escritos com a letra inicial minúscula e também são grifados. O nome do autor ou dos autores que classificaram a espécie devem ser citados toda vez que a mesma for escrita pela primeira vez. Depois que você escreveu a primeira vez, não é necessário mais você citar durante o seu trabalho o nome do autor, tá? Podendo até ser abreviado. Em vez de escrever Linnaeus, por exemplo, você coloca o quê? L. Tá? O termo SPP. Então lá, Rhizoctonia SPP. Eu estou falando que são várias espécies de Rhizoctonia. Eu não consegui diferenciar qual que é a espécie de Rhizoctonia que eu tenho ali no meio. Mas se eu conseguisse falar que é Rhizoctonia solane, mas eu não estou muito certo que é a solane. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o quê? Rhizoctonia SP. Ou seja, eu sei que tem somente o quê? Uma espécie ali dentro. Tá? Outro que nós temos também é o patovar, que a gente simplifica como um PV, ou seja, é uma variação patogênica, é um patotipo, uma habilidade patogênica para certos hospedeiros. Mas quais são os tipos de patógenos nesse caso? Bactérias. Então, quando eu tenho patovar, eu estou falando de bactérias. Quando eu tenho PV no nome científico, eu estou falando de uma bactéria. Subespécies são variações fenotípicas consistentes, ou seja, são clusters. São subespécies que são específicas para uma determinada cultura. Né? Então, são espécies bem específicas para isso daí. O forma specialis, que é o F.sp. Tá? É um patotipo como o patovar, porque ele tem essa habilidade patogênica para certos tipos de hospedeiros, mas agora é para fungos. Tá? E temos a variedade, que é típica para uma determinada cultura. Então temos como, por exemplo, Coletótrico Glosporioides pens. Então eu estou colocando o nome de quem fez a classificação dele. Fusarium oxysporium, forma specialis verticillium, vasifectum, desculpem, vasifectum, ou seja, forma specialis, nós estamos falando de quem? De bactéria. Uromyces phaseolis, variedade típica, ou seja, Uromyces phaseolis é o que causa ferrugem no feijoeiro. Variedade típica, então, vai causar principalmente em feijão comum. Ervínia krakatova, subespécies atroséptica. Então, é um tipo de subespécies de Ervínia krakatova. Xanthomonas campestre pacovar campestris. Estamos falando do quê? Bactéria. Tá? Corinéspora sp. Então nós estamos falando de uma única espécie de Corinéspora. Pseudomonas spp. Eu tenho várias espécies de pseudomonas que estão atacando naquele momento e eu não consigo identificar qual que é a principal espécie que eu tenho ali. Certo, pessoal? Quanto à etiologia e classificação dos patógenos, nós temos isso daí. Peguem o livro, depois eu vou voltar a colocar o link novamente, capítulo 4. Não esqueçam que a gente já conversou sobre capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Estamos falando agora do capítulo 4 e daqui a pouco nós vamos conversar sobre uma parte do capítulo 5. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui trabalhando desse modo aqui, remotamente. Tá? Espero estar ajudando vocês a conseguirem o que vocês estão pretendendo mais para frente, que é o quê? É conseguirem se tornar engenheiros agrônomos. Tá? Essa é a nossa função. Os outros professores também vão fazer esses trabalhos para todos os anos, não somente eu estou fazendo. Vocês sabem, a maioria do pessoal que me conhece, eu faço isso daí. Então a gente vai fazendo isso daí. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite para todos e até mais.